Hoje a Giovana está nos convidando para um papo sobre as origens do machismo, do racismo e da desigualdade de classe. Vamos lá trocar essa ideia? Olá a todos, tudo bem com vocês, jovens independentes e integrantes desse programa maravilhoso? A gente está dando início aqui à nossa terceira aula e nessa aula a gente vai falar um pouco sobre como se deu esses conceitos da aula anterior, né? Esses conceitos que envolvem a interseccionalidade, que é gênero, classe, sexualidade e raça, de um modo histórico. Eu, como historiadora, vou falar aqui para vocês como se deu esses processos históricos e como que ao longo do nosso tempo, determinados grupos sociais sempre passaram por uma determinada autonomia maior que os outros. O que eu estou querendo dizer com isso? Como ao longo do tempo, alguns grupos sociais, algumas pessoas se sobressaíram diante as outras, não apenas ou unicamente por uma questão de mérito. Mas calma, Giovana, você está falando de mérito, de alguém sair na frente do outro, calma, o que você quer dizer com isso? Eu tô querendo dizer para vocês que a gente vai descobrir como que se deu a origem do racismo, como se deu a origem do machismo, como se deu a origem da desigualdade de classes. Claro, é óbvio que a gente não vai conseguir entender toda essa história, porque essa história é muito longa, mas eu vou tentar resumidamente aqui trazer para vocês um pouquinho desse contexto, para a gente começar a entender como que esses outros grupos se sobressaíram ao longo da história, e como hoje é importante a gente rever essa história e propor uma nova narrativa onde nós, eu, uma historiadora preta, travesti, trans, negra, tô aqui compartilhando com vocês uma narrativa que não é oriunda, né, que não vem de um homem europeu branco, assim como a história do nosso Brasil sempre foi escrita por homens brancos europeus. Então agora quem está falando sou eu e eu vou contar um pouco sobre a nossa história, sobre a sua história e como se deu esse contexto de tanta desigualdade em meio a nós. Infelizmente, a gente não sabe, boa parte das vezes, qual é a origem de fato de todos esses preconceitos e fobias que fazem parte estruturalmente da nossa sociedade. Alguns estudiosos acreditam que o racismo ele surge, então, através do tráfico de sujeitos escravizados. Então, o racismo surge a partir do momento que uma outra raça se torna mercadoria em prol da supremacia de outra. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A partir do momento que pessoas negras se tornaram objeto de troca, se tornaram mercadorias, se tornaram escravos, a gente começou a entender, não só pessoas negras, como também em outros momentos da história, como na Grécia Antiga, como no Egito, como a gente via que determinados povos que perdiam determinadas guerras, conflitos, se tornavam escravos. Surgia aí a origem do racismo, que é quando a gente torna determinada raça objeto, abjeto, quando a gente encontra motivos para poder desumanizar, desnaturalizar, para poder estereotipar, para poder reproduzir preconceitos, para poder reproduzir fobias, para poder criar problemas sociais, para poder criar desigualdades, distanciamentos, onde o europeu é o estereótipo, o homem branco europeu, ele é o estereótipo positivo, enquanto o negro, né, o sujeito escravizado da África é o sujeito negativo, ele é o lado negativo de toda a história. A partir do momento que a gente cria esses dois lados opostos entre o bem e o mal, a gente entende que surge então o racismo e que surge então essa hierarquia e essa opressão através do fator e do pilar raça. Importantíssimo esse papo, né, gente? Entender que as origens dessas desigualdades, desses preconceitos são criadas, são produzidas pela nossa sociedade, pela nossa cultura. Isso não é um dado da natureza. É sempre importante a gente relembrar disso, né? As pessoas perguntam muito assim para mim às vezes, mas você acredita que é possível acabar com o racismo no mundo? Né? Geralmente eu devolvo em forma de pergunta mesmo, mas peraí, o racismo não foi criado por nós? Criado pela nossa cultura? Pela forma com que nós decidimos organizar as relações da nossa sociedade? Então, obviamente, a gente pode desconstruir, desaprender, né? Reaprender uma nova forma de se relacionar, de tratar as diferenças, né? Esse é o nosso convite para vocês, né? Então, quando a gente traz que o racismo, o machismo, a desigualdade de classe são dados, né, são construções da nossa sociedade, o nosso convite para vocês, com esse tipo de formação, com esse tipo de conversa, é que vocês possam reproduzir isso no dia a dia no trabalho com os jovens, né?
Afinal de contas, quem melhor que os jovens, né, para nos mostrar e para nos provar todos os dias que é possível construir uma outra sociedade, uma outra forma de pensar, uma outra forma de agir, uma outra forma de tratar as diferenças, né? Será que a gente consegue reproduzir isso no dia a dia do nosso trabalho para eles? Né? Será que não é fundamental, de fundamental importância relembrar eles que isso não é um dado da natureza, que isso é uma forma de construir a sociedade e que eles têm responsabilidade nisso, que nós temos responsabilidade nisso? Então, primeiro fica o nosso convite para vocês, educadores, né? A ter cuidado com todas as formas com que vocês se relacionam, falam, né? E se estão contribuindo para a desconstrução, né, do racismo, do machismo e da desigualdade, né, de classes, que é o que a Giovana vai continuar agora falando para nós. Bora lá continuar ouvindo. Bom, a gente não sabe dizer com precisão quando também surge o machismo ou quando surge essa desigualdade entre gêneros, mas a gente subentende que essa desigualdade entre gêneros, segundo alguns estudiosos, assim como eu falei anteriormente dos estudiosos que estudaram também sobre a origem do racismo, o machismo e a desigualdade entre homens, mulheres e gêneros diversos surge a partir do momento que determinados grupos sociais, né, passam a se encontrar. E esses grupos sociais passam a perceber diferenciações entre determinados corpos, entre determinadas capacidades, entre determinadas construções. A partir do momento que determinados grupos africanos, né, determinadas tribos, comunidades, países africanos tinham ali as suas sociedades matriarcais onde a mulher era quem tomava a frente de tudo, a mulher que era a líder, né, a liderança dessas comunidades, e elas são colocadas para um outro contexto e se encontram com os europeus, existe ali um problema, onde elas não vão mais poder ser livres, elas não vão poder mais ser as líderes, elas vão agora ser um objeto, e a partir desse momento a gente começa a criar essa relação de diferenciação, né, entre a mulher, entre o homem, sobretudo a mulher negra e a mulher branca, sendo que a própria origem do feminismo por si só também advém daí, porque o feminismo por si, ele surge, né, quando as mulheres estavam incomodadas de não terem oportunidades iguais aos homens, quando as mulheres trabalhavam iguais aos homens, mas elas não tinham recursos financeiros iguais, elas não recebiam o mesmo salário, elas não tinham as mesmas oportunidades, elas sempre estavam subservientes ao seu marido, elas sempre estavam servindo aos homens. Essas mulheres então se revoltaram e elas foram para a rua, queimaram sutiãs, lutaram pelos seus direitos, mas elas esqueceram que enquanto elas estavam ali lutando pelo direito delas enquanto mulheres, existiam outras mulheres que estavam na casa delas, cuidando das crianças delas. E eram essas mulheres, as mulheres negras, as mulheres que em outro momento da história foram escravizadas, mulheres que foram desumanizadas, que foram desnaturalizadas e sequer fizeram parte do início da construção do feminismo. E é justamente por isso que o conceito de interseccionalidade busca fazer a gente distinguir, né? Distinguir e juntar também de determinada forma o que é gênero, o que é raça, entender esses processos e unificá-los de forma conjunta. E falando dessa desigualdade de raça, de gênero, a gente chega também numa desigualdade construída a partir do pilar de classe. E a gente entende que a desigualdade entre classes, ela está muito conjunta com o conceito de marxismo, né? Karl Marx, não sei se vocês conhecem Karl Marx, que a gente estudou muito em sociologia. Karl Marx é um cara que fala muito sobre dinheiro, sobre capital e etc. Ele fez a gente entender que o capital é o que vai determinar a nossa posição social. Então, a partir do momento que eu detenho dinheiro, eu tenho uma posição social diferente de quem não detém. Logo, eu tenho oportunidades diferentes de quem não detém. Logo, eu posso fazer socialmente o que eu quero, enquanto a pessoa que não tem dinheiro não pode. Né? E tem vários exemplos disso, né? Como a gente pode ver que existem pessoas ricas que têm tratamentos muito diferentes do nosso quando vão ser abordados pela polícia. Ou assim como a gente já tem aquele ditado, né? Político nunca é preso. Por quê? Político tem dinheiro? Será? Por que essas pessoas sempre têm um tratamento diferente? E aí Karl Marx faz a gente entender que é a nossa condição financeira, o nosso capital que vai determinar a nossa posição, o nosso tratamento, a nossa relação social. E a partir disso surge então a desigualdade social, onde a gente entende que
muitas pessoas não vão, né, ter uma igualdade salarial, não vão receber da mesma forma, vão viver nessa lógica do capitalismo e algumas delas vão sofrer algumas opressões por conta disso, né? Algumas delas vão sofrer preconceitos por serem pobres, vão sofrer estereótipos, vão sofrer diversas outras questões unicamente pelo fato de serem pobres, assim como também pelo fato de serem mulheres, pelo fato de serem homens, pelo fato de serem negros, brancos, pardos, indígenas e por aí vai. Então, eu trouxe toda essa introdução e esse conceito histórico para que a gente pudesse entender um pouco como se dá esses processos de construção do conceito de classe, de gênero, de raça. E também eu fiquei, né, de falar um pouco sobre o conceito de sexualidade, como ele se dá. Mas o conceito de sexualidade, a história das sexualidades, ela se dá mesmo lá na antiguidade, quando nós ainda, né, nem tínhamos construído as nossas grandes civilizações. E lá nas antiguidades clássicas, na Grécia Antiga e etc., a gente passa a vivenciar o que é se relacionar com corpos iguais aos nossos. Então a gente vê o que seria a homossexualidade, o que seria ser lésbica, o que seria o transvestir, o ser uma pessoa transexual e transgênero. Pois naquela época, naquele contexto, já era comum explorar a sua identidade de gênero, explorar a sua sexualidade. Mas ao longo do tempo isso foi se tornando também um preconceito, isso foi se tornando também uma fobia. E aí na segunda onda do feminismo é quando surge o contra-ataque de Stonewall, que é quando as pessoas LGBTQIA+, elas entendem que elas já estão cansadas de sofrer opressão e elas passam a rebelar e buscar por direitos igualitários, buscar por equidade, buscar por igualdade, que elas não sofram mais fobias e preconceitos unicamente por serem gays, lésbicas, bissexuais, trans e etc. Então eu trouxe toda essa origem pra gente poder entender mais e na próxima aula a gente vai desvendar o que é essas desigualdades, né? Porque tem muita gente que acredita ainda que o racismo não existe, tem muita gente que ainda acredita que não existe machismo, que não existe LGBTfobia. Então a gente vai trazer alguns dados aqui pra gente discutir um pouco sobre eles e mostrar que existem sim esses preconceitos, existem sim essas fobias e a gente precisa de reconhecer elas para poder contrapor, para poder não sermos preconceituosos, para podermos não sermos machistas, racistas, LGBTfóbicos e por aí vai. Muito obrigada e até a próxima aula. Então por hoje é isso, né, gente? Quanta informação, quantos dados históricos relevantes, importantes para a gente pesquisar mais, né, para a gente passar para frente, para a gente ensinar para outras pessoas, porque é disso que se trata também esses espaços de formação, né? Espero que vocês realmente estejam gostando, conseguindo acompanhar legal. Caso você tenha perdido algum dos vídeos, aqui no nosso canal mesmo, é só clicar aqui embaixo que você vai ter acesso a todos os outros vídeos. Tá? É muito importante pra gente que vocês também participem, gente. Deixa algum comentário, preencha um formulário que está aqui na descrição do vídeo, pra gente sempre saber como que tá esse acompanhamento aí, se tá rolando, né? Se tá dando para acompanhar legal e se tá sendo relevante também os dados, as informações e a forma com que a gente está passando para vocês, tá? Então é isso, um abraço, até a próxima, a gente se vê logo logo.